Escute bem, tá? Compartilhe para todo mundo, se você puder. Compartilhe para todo mundo, não se esqueça de se inscrever. Tá aí na tela. Vamos lá, vou dar o play para vocês. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Deixa eu respirar aqui. Primeiro, o ambiente errado. O Apocalipse é a esperança da igreja. Portanto, o ímpio, o homem que não conhece a palavra de Deus, não entende nada do Apocalipse. E até aqueles que se dizem ser servo de Deus ou que são servo de Deus, não entendem nada do Apocalipse, porque foi distorcido, porque promoveram medo para eles, porque eles não estudam as Escrituras. Ainda mais em um ambiente de adoração às trevas, de adoração aos demônios, de enaltecer a carne, de promover um culto a Baco, de promover um culto ao que os antigos Luperces faziam, a promover um culto que a antiga festa das Saturnálias fazia, a promover um culto aos que os adoradores de Baal faziam, a promover um culto ao que os adoradores de Bel faziam, a promover um culto ao que os adoradores de Moloque faziam. Carne, orgia, bebida, assim como nos bacanais, assim como os lupercos faziam. Então o que vocês estão vendo são pessoas que não entendem de nada, achando que entendem de tudo, falando para pessoas que não estão nem aí para isso, estão pouco se importando. E aí você vê aqui, primeiro, falar datas. Eu não tenho nada contra essas pessoas, em hipótese alguma, eu tenho algo contra essas pessoas. 0, tá? Ok. Estão trabalhando. São artistas e estão trabalhando. Agora, se você me perguntar outras coisas, eu falarei, mas não tenho nada contra essas pessoas em si. Bom, Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos. O arrebatamento se aproxima, se apega com Deus. A Bíblia nos orienta, eu falo isso para vocês o tempo inteiro, a Bíblia nos orienta a falar sobre datas. Isso está no conhecimento humano. Isso é sábio. Isto é prudente. Isto tem fundamento? Não, não tem. Não tem. Não é de conhecimento de nenhum ser humano o que Jesus volta. Não é de conhecimento. Não adianta. Force, faça o contorcionismo do jeito que você quiser. Ok. E as pessoas que estão ali estão para isso? Não. Até dentro da igreja, quando você fala do Apocalipse, as pessoas ficam, ai, não falar sobre isso, eu tenho muita coisa para viver. Agora imagine ali, Rafael, mas Deus pode usar a irmã. Meu irmão, eu preciso ir no carnaval, num ambiente dominado por demônios, para falar sobre a volta de Jesus. Isso está muito mais ligado. Isso está muito mais ligado à repercussão que terá dentro do meu nicho evangélico do que para eles. Isso está muito mais ligado ao meu desencargo de consciência de que pelo menos ali eu falei de Jesus do que de fato eu fui ali para pregar a palavra de Deus. Então esse argumento para mim não funciona. Esse não é um ambiente cristão. Este não é um ambiente para um servo de Deus. Este não é um ambiente para tratar as coisas de Deus dessa maneira. Bom, então vamos lá. Minha outra opinião sobre este fato aqui. Deixa eu voltar a minha imagem. Minha outra opinião sobre este fato. Primeiro, a Ivete Sangalo saindo muito bem e convencendo os seus seguidores naquele culto, que ali é um culto, de que
brincando, ela pode macetar o Apocalipse. Ela pode macetar o Apocalipse. Isso não vai acontecer porque nós vamos macetar o Apocalipse. Isso não vai acontecer porque a força de Deus é maior do que todo mandamento. Isso aí é o Brasil. Isso aí é o Brasil. Isso aí é o Brasil e as pessoas acreditam nisso, né? Primeira coisa que você tem que entender, eu separei alguns pontos. Primeiro, zombar das profecias bíblicas é zombar da palavra de Deus. É o que as pessoas precisam entender. Quando se zomba de uma profecia, está zombando da palavra de Deus. Logo, está se zombando de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Este versículo nos orienta que devemos ter muito cuidado com a palavra de Deus e a seriedade com que devemos tratar a obra de Deus. Ok. Segundo ponto importante. Profecias, elas são parte integrante da revelação de Deus e tem um propósito de fortalecer a nossa fé, fortalecer a igreja, oferecer esperança para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo em sua missão. Por isso que eu falo, as pessoas não entenderam nada sobre o Apocalipse. O Apocalipse é a esperança de Deus para o seu povo, é a esperança da redenção para o seu povo. Uma igreja que não ensina o Apocalipse, ela não promove a esperança eterna. Ela só promove esperança em coisas efêmeras e passageiras terrenas. Porque as profecias são a preparação de Deus, a orientação de Deus para se preparar para o povo que aguarda esperançosamente a redenção de todas as coisas. Bom, o que a Bíblia diz? Em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 19, versículo 21, está enfatizando a importância das profecias, afirmando que temos a palavra profética mais firme, a qual fazemos bem em estar atentos. O propósito escatológico para a igreja. As profecias sobre o fim dos tempos, aspas, incluindo o Apocalipse, têm um propósito escatológico significativo para o corpo de Cristo, para a igreja. É como um ponto de alerta para a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, do 42 a 44, Jesus está advertindo os seus discípulos e advertindo a sua igreja no decorrer dos anos para estarem vigilantes, pois não sabem o dia e a hora que o Senhor virá. E isto destaca para a gente, sublinha a importância de levarmos a sério e de estarmos vigilantes diante do que foi profetizado e estarmos espiritualmente preparados. Bom, o risco de zombar das coisas sagradas. Aqui é um ponto importante. Zombar das profecias bíblicas é muito arriscado e pode levar a consequências espirituais graves, incluindo o endurecimento do coração e a alienação de Deus. O que a Bíblia diz? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Este daqui é o princípio que se aplica a todos aqueles que zombam das profecias bíblicas. Estão zombando de Deus, estão zombando da palavra de Deus, estão zombando de Deus. Meu irmão, o Apocalipse é algo muito sério. É o dia do nosso Deus. E nenhum cristão, e nenhuma pessoa deveria brincar com isso, a não ser aqueles que estão cegos, adorando ao maligno. O último argumento que eu destaco para vocês dos 5. A responsabilidade cristã em relação às profecias. Como crentes em Jesus, nós temos a responsabilidade de estudar, entender e respeitar as profecias bíblicas, usando as mesmas para edificar, anunciar e preparar a igreja para o dia glorioso da sua redenção. Apocalipse capítulo 13. A Bíblia nos ensina, João está nos prometendo bênçãos para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Estudam, destacando a importância de compreender o tempo, a conjuntura desse momento profético de restauração de todas as coisas, inclusive das pessoas que se dedicaram, inclusive morreram por Cristo. Bom, então para aqueles que acham que podem parar o Apocalipse, para aqueles que acham que podem zombar de Deus, tudo pode ser uma grande brincadeira, mas as grandes brincadeiras também conduzem ao inferno, promovem
mais cegueira promove, ainda mais zombaria, promove a imagem de que o Apocalipse deve ser levado assim, promove mais a imagem de que crente é assim, promove mais a imagem que eu posso levar a minha vida, só depois desse carnaval eu dou um ajuste e está tudo certo, eu volto para Deus, está tudo certo. Claro, nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Eu pergunto a você, isto se enquadra como uma pregação? Será mesmo? A Bíblia nos ensina a produzir frutos dignos de arrependimento. A principal característica dos servos de Deus, se olharmos para a Bíblia, é quando a palavra de Deus os confrontou e eles imediatamente largaram tudo para seguir a palavra. Não foram dando um jeitinho, aliviando a consciência ou falar que estão fazendo a obra de Deus, soltando um versículo aqui acolá, falando daqui acolá, achando que no meio de todo aquele ambiente de carnalidade, de podridão, de promiscuidade, de imoralidade, de culto às trevas, você falar ali sobre a profecia bíblica, assim que vai resolver a coisa. Eu quero a opinião de vocês. Eu não vou falar mais, que eu não quero, em hipótese alguma, ser ofensivo, como nunca sou. Mas, ainda mais nesse conteúdo aqui. Deixo abertos os comentários para vocês. Não deixe de compartilhar, se possível. Assistam a nossa aula sobre o poder oculto do carnaval. Eu deixo um link aqui embaixo para vocês.